câmara está a gravar, o microfone está on. Ok, maravilha. É bom estar de volta. Olá, seja muito bem-vindos à primeira edição da rubrica Vamos Falar Sobre. Esta rubrica não tem como objetivo transmitir mais um exemplo de correção osteoarticular nem correção postural. Não, aqui vamos falar de patologias em concreto, dos seus sintomas e também aquilo que pode fazer logo numa primeira fase, ainda mesmo no conforto da sua casa, para que possa controlar alguns sintomas, porque muitas pessoas, muitos pacientes entram pelos consultórios adentro com limitações funcionais causadas por sintomas e muitas das vezes nós podemos, com aquilo que temos em casa, controlar de uma forma bastante eficaz alguns dos transtornos que nos causam algumas patologias. E hoje, em concreto, vamos falar de esporão no calcânio. Antes de prosseguir, é claro que eu tenho que agradecer a todos aqueles que participaram e que responderam à pergunta que foi feita nas redes sociais, nas várias plataformas, desde o YouTube, desde o Instagram e também do Facebook, à pergunta qual era a patologia que gostavam de ver abordada nestas edições, e desde a condromalácia femoropatelar, desde infecções fúngicas das unhas, desde pé de atleta, desde pé diabético, desde problemas de coluna e alterações de postura, e as suas implicações e repercussões no membro inferior, e nomeadamente no pé. Muito obrigado a todas essas participações. Elas ficaram registadas e podem ter a certeza de que todas elas vão ser abordadas aqui nestas rubricas e nestas edições. E hoje vamos falar então sobre o esporão do calcânio / fasciite plantar. Eu gosto sempre de as colocar lado a lado, de mão dada, porque normalmente aparecem sempre lado a lado, quanto mais não seja quando o paciente nos chega à consulta com uma dor na planta do pé, quando solicitamos um exame complementar de diagnóstico, nomeadamente o raio-x, aparece o dito esporão do calcânio. Embora que eu devo já frisar que não é a própria calcificação que causa dor, mas sim a inflamação do tecido mole adjacente. Portanto, muitas das vezes, e quando nós solicitamos um exame complementar diagnóstico, sem ser especificamente para confirmar o diagnóstico de esporão no calcânio, aparece e é um achado radiológico, está presente o esporão do calcânio, sem o paciente referir dor. Portanto, não é propriamente o esporão, a calcificação, a excrescência óssea, o osteófito que causa dor, mas sim a inflamação do tecido adjacente. E nada melhor do que pegar no modelo do pé ósseo. Temos aqui um modelo que é representativo do pé, que dá perfeitamente para identificar este osso que é o calcânio, e é este osso que vai, de facto, formar o calcanhar do nosso pé. E vemos aqui uma saliência óssea que fica exatamente na planta, e é aqui que vai haver uma excrescência óssea que depois podemos identificar no raio-x como um esporão no calcânio. Ora então, o porquê de crescer e inflamar esta zona do pé. E estas edições servem também como um desafio às diferentes intervenções e às diferentes especialidades na área da saúde. Desde a podologia, desde a fisioterapia, porque não a área da fisiatria, porque desde a acupuntura, desde a osteopatia, enfim, há uma série de áreas que podem abordar este tipo de patologias. E muitas das vezes o paciente não sabe a quem se dirigir. Primeiro, é claro que temos que fazer um bom diagnóstico e chegar enfim, a esta patologia. Depois, é claro que nós nos devemos dirigir a um profissional de saúde que de facto tenha, e isto é
muito importante, tenha várias ferramentas para poder lidar com esta situação. Não é chegar à podologia e, ok, temos aqui um pé cavo, vamos fabricar uma palmilha e colocar no pé do paciente. Ok, e ficamos por ali. Fica o problema, digamos assim, para já solucionado. Vá usar a palmilha e depois, daqui a algum tempo, volta à consulta e vamos reavaliar. Não. É importante termos várias ferramentas, várias abordagens, porque muitas vezes o sucesso do tratamento destas patologias não é apenas aplicar uma solução, uma abordagem, mas sim ter várias técnicas para abordar esta e outras patologias, e só assim podemos ter muitas das vezes a cura clínica dos pacientes, pelo menos o alívio imediato dos sintomas que possam ser apresentados. E algumas delas eu gostaria de abordar, e estas edições têm como objetivo não só chegar àquele utilizador comum do YouTube que até tem interesse por estes assuntos da saúde, mas também, com certeza, que muitos profissionais de saúde vão poder ver estas sessões, esta rubrica, e tirar algumas ideias, porque não, para aplicar na sua abordagem terapêutica. Então, o esporão do calcânio é formado porque, de facto, há aqui uma alteração biomecânica associada a uma sobrecarga desta estrutura. Ou seja, quando nós nos deparamos com um tecido que posteriormente vai calcificar, e até a calcificação passou por um processo de inflamação, muitas vezes subclínica, que não dá grandes sintomas ou que não dá sintomas de todo, e de um momento para o outro a estrutura adjacente, neste momento a fáscia plantar, inflama. E o que é a fáscia plantar? A fáscia plantar é um tecido conectivo, portanto é digamos assim, uma estrutura que vai fazer a composição da arcada do pé e que vai ter origem no calcanhar e vai ter a sua inserção em cada um dos 5 dedos do pé. E para isso mesmo, para esta inflamação e para esta calcificação, nós temos que ter aqui um stress tecidular muito grande. E o que é isto de stress tecidular? Eu costumo comparar estas situações a quando nós temos um carro e este carro está com uma direção que não está propriamente alinhada. Temos aqui um desalinhamento na direção. O que é que acontece? Quanto mais usamos o carro, o que vai sofrer são os pneus. Portanto, vais ter um desgaste muito maior do que aquilo que era suposto, tendo a direção devidamente alinhada. Ora, esta estrutura, neste caso, este pé aqui, teve uma sobrecarga mecânica durante algum tempo e a partir daí desenvolveu uma calcificação que, no fim de contas, é uma defesa para que, enfim, a sua função, neste caso a função do pé, seja executada de uma forma que seja mais eficiente, tendo em conta que ele está em sobrecarga. E esta sobrecarga pode ter variadíssimas origens e é por isso que é importante este tipo de iniciativas, para que as pessoas possam, identificar que eu possivelmente posso ter esta disfunção. Atenção a pé plano, a pé cavo, atenção também às heterometrias. O que é uma heterometria? Às pernas de diferentes tamanhos, e estas heterometrias podem ter origem numa heterometria funcional e uma heterometria real. E qual é a diferença entre uma heterometria real e uma heterometria funcional? Uma heterometria real é quando o somatório dos ossos de um membro é efetivamente diferente ao somatório do membro contralateral. Portanto, o somatório é mesmo a diferença óssea real. Quando temos uma heterometria funcional, temos naturalmente e quase a certeza de uma alteração a nível pélvico. Ou seja, os ossos que compõem a pelve, estou a falar concretamente do sacro e dos 2 ossos laterais, que são os ilíacos, o ilíaco direito e o ilíaco esquerdo, e temos aqui este modelo que é representativo. Portanto, temos aqui o sacro, que é este osso de forma triangular mesmo no centro, e depois temos aqui os 2 ilíacos que compõem de facto a pelve, portanto a bacia. E nesse sentido, a relação entre o sacro e os ilíacos
tem aquilo que nós chamamos de subluxações. O que é que são subluxações? Subluxações não são mais do que pequenas alterações da posição óssea, quer sejam na forma de deslizamentos, quer sejam na forma de rotações, e então este osso está numa posição diferente da original. E o que é que faz esta alteração? O que é que implica esta subluxação? Implica, de facto, a sobrecarga, implica uma disfunção da articulação, o que causa uma sobrecarga mecânica, e esta sobrecarga mecânica é que depois traz sintomatologia. É que traz o sintoma, que traz a dor, que traz o desconforto. E então a relação entre o sacro e o ilíaco faz com que tenhamos uma perna as pernas de diferentes tamanhos. E este termo é extremamente importante. A subluxação é uma palavra que nós devemos ter na nossa memória sempre bem presente, porque normalmente são estas subluxações que causam mais tarde a sobrecarga mecânica dos tecidos e posteriormente as inflamações. E de facto, voltando novamente a esta problemática do esporão do calcânio, esta alteração, normalmente há uma sobrecarga, há o síndrome do stress tecidular. E este stress tecidular cada vez mais é, de facto, importante na comunidade científica e largamente já aceite, porque este stress tecidular significa que o tecido humano, os tecidos conectivos, têm uma capacidade de resistir à atração e ao esforço a partir de uma determinada altura. Estes tecidos não aguentam o stress a que é sujeito e a partir daí vem a inflamação, vem o desconforto, e se de facto esta inflamação não for tratada atempadamente e com a continuação da presença desta inflamação, acaba por haver esta calcificação. Quais são os sintomas que nos podem associar e que nos podem de facto apontar o dedo para uma fasciite plantar, esporão no calcânio? Quando nós temos, depois de um período de repouso relativo, quando nós voltamos à atividade, esta dor é uma dor bastante mais exacerbada, portanto é uma dor mais presente. Depois de um período de inatividade, por exemplo, a dormir, depois de dormirmos e voltarmos à atividade, quando colocamos o pé no chão, há esta dor bastante intensa que, à medida que vai aquecendo o pé e à medida que vamos caminhando, esta dor tem a tendência a desaparecer, mas depois, mais uma vez, ao longo do dia, depois desta estrutura, nomeadamente o pé, estar, enfim, a funcionar, entre aspas, acaba depois por, novamente, a dor aparecer. E é uma dor bastante localizada, nomeadamente no calcânio, no calcanhar, obviamente, e muitas das vezes pode ser uma dor irradiada e que se poderá estender ao longo de toda a arcada do pé. E nesse sentido há também alguns exercícios que nós podemos fazer, nomeadamente alongamentos. Quando nós temos uma tração excessiva no calcanhar devido ao encurtamento, por exemplo, dos músculos que compõem a barriga da perna, nomeadamente os gêmeos, nomeadamente o solear, ou então a musculatura posterior da perna, concretamente os isquiotibiais, há uma tração excessiva no osso calcâneo, o que vai implicar de facto uma tensão exacerbada na fáscia, e aí temos a inflamação e os sintomas que há bocadinho eu referi. Nesse sentido, é bom fazer um alongamento de toda a musculatura posterior da perna. É também benéfico, numa primeira fase, atacar com uma garrafa com água fria ou gelo e fazer com que essa mesma garrafa possa deslizar ao longo da planta do pé. Podemos também fazer alguns exercícios, como por exemplo, tentar agarrar um pano ou um lenço com a ponta dos dedos. Isto vai exercitar toda a musculatura da planta do pé, intrínseca do pé, e assim ajudar a sustentar, digamos assim, a arcada do pé e deixar de subcarregar tanto esta zona que está inflamada.
E também podemos fazer uma massagem profunda nos tecidos com uma bola de ténis, fazendo-a rolar por toda a planta do pé e também, se nós quisermos sermos mais específicos, subdividir o pé em 3 zonas: a parte dos dedos, a parte da frente do pé, a parte do antepé, a parte do meio do pé que compõe o arco do pé e podemos também dividir a parte do calcanhar. Temos estas três zonas distintas e fazer rolar a bola de ténis independentemente por estas 3 zonas. Fazer com que a bola rode pelo menos 2-3 minutos por cada área, no sentido dos ponteiros do relógio e contra os sentidos contra o sentido dos ponteiros do relógio. Queria também chamar aqui a atenção, depois destas imagens que são representativas dos exercícios que podemos fazer para contornar e controlar a inflamação do pé. Chamo também a atenção pelo seguinte: há de facto várias variantes, várias causas que podem culminar numa fasciite plantar ou então num esporão no calcâneo. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já em 400 anos antes de Cristo, fez esta afirmação que é muito inteligente e muitas vezes é subvalorizada. Hipócrates disse assim: "Look well to the spine for the cause of disease." Isto significa o seguinte: devemos olhar bem para a coluna em busca da causa das doenças ou da doença. Muitas das vezes a situação da coluna é menosprezada e nós tendemos naturalmente a tratar só a área afetada. A mim não me interessa propriamente só atuar na zona da dor. É claro que nós devemos atuar na dor para que, enfim, o paciente fique com um alívio imediato, mas muitas vezes a causa não está no sítio da dor. Eu diria mesmo 99,9% das vezes a dor não está associada, ou melhor, a dor que está no local, esse mesmo local não é a causa de toda esta problemática. Portanto, nós devemos muitas vezes cavar e escavar mais fundo no sentido de perceber o porquê do paciente ter a causa ou ter a dor naquele local. E de facto, um professor meu disse-me, e eu já abordei, já referi no início deste vídeo, nós devemos ter várias ferramentas para aplicar nos nossos pacientes, no sentido de termos mais rapidamente resultados clínicos que nos satisfaçam para diminuir a inflamação e para diminuir a dor e, essencialmente, corrigir a causa e impedir que esta causa volte a aparecer e volte a provocar doença. Nomeadamente, eu sou adepto de interferir o menos possível na recuperação do paciente, no sentido de lhe acrescentar algo permanente. Eu falo concretamente dos suportes plantares. E isto, enfim, daria pano para mangas e daria para muitas outras rubricas de vamos falar sobre. Por exemplo, nós, ao termos um pé plano, ou um pé cavo, ou um pé pronado, como os podologistas bem sabem abordar este tipo de alterações estruturais do pé, nós tendencialmente temos uma abordagem muito própria, que é confeccionar um suporte plantar, uma palmilha ortopédica, e colocar no paciente para ele ter um melhoramento na função biomecânica daquele pé, e estas estruturas deixam de estar sobrecarregadas e assim resolver os sintomas associados a estas alterações. Mas nós sabemos que a natureza tende a ficar em homeostasia. A homeostasia não é mais do que um equilíbrio entre o ser e a natureza, neste caso o ser humano. Quando há aqui um desequilíbrio, este desequilíbrio vai provocar uma alteração estrutural, uma alteração emocional, e aí
este desequilíbrio é que vai provocar a doença, porque há aqui uma descompensação. E o profissional de saúde, em última análise, não é mais do que aquele elemento que faz com que se restabeleça este equilíbrio. E eu estou a falar isto porque muitos dos atletas de alta competição que eu acabo por seguir, todos eles têm um pé plano. E estes atletas de alta competição, nomeadamente na corrida, em velocidade, todos eles têm um pé plano, e quanto mais plano os pés são, e esta estrutura muitas vezes mais rápido mais rápido o atleta é. E como podologista, eu olho para um pé plano, eu não posso colocar uma palmilha que vai alterar a estrutura deste pé. Muitas vezes até podemos provocar fraturas de stress. O meu objetivo neste caso é, caso este atleta desenvolva algum sintoma no pé, no tornozelo, no joelho, é ajudar este atleta a de facto se restabelecer o mais rápido possível, se for possível, sem nenhum elemento ortopédico a mais, que vai ser sempre, digamos assim, um elemento externo que muitas das vezes não é desejável, e se pudermos de facto evitar este elemento ortopédico, tanto melhor. Por isso nós temos que procurar várias soluções, não apenas uma, para que possamos escolher aquela que mais se adequa ao atleta, à pessoa em si, à pessoa que estamos a tratar. Por último, dizer que de facto nós devemos ter uma abordagem multidisciplinar. Quando nós nos especializamos em determinada área, eu falo dos profissionais de saúde em específico, podologistas, fisioterapeutas, fisiatras, ortopedistas, a nível da cirurgia, quando nós nos especializamos numa determinada área, nós temos a tendência de, enfim, puxarmos a brasa à nossa sardinha e aplicarmos só aquilo que nós estudamos na profundidade. E nós devemos de facto muitas das vezes derivar para outro profissional que é mais capaz, ou pelo menos pode dar uma ajuda imprescindível num caso que nós temos, e derivar, ou seja, reencaminhar um paciente é uma ciência. Quanto mais não seja, um bom diagnóstico muitas das vezes serve para nós derivarmos o paciente para outra especialidade que naquele caso até é mais capaz do que nós para resolver aquela situação. E eu gostaria de terminar esta abordagem do esporão do calcânio de uma forma que as pessoas muitas das vezes não entendem, e que é o seguinte: quando nós estamos a aplicar um tratamento, por vezes pode demorar algum tempo a ter alguns resultados, pelo menos palpáveis, e que o paciente possa referir como melhoras, não é? Estou melhor, portanto, o resultado da minha técnica, da minha abordagem terapêutica, acaba por ser, muitas das vezes, lenta. E eu quero relembrar que também um formador meu, e já agora um grande abraço ao Ted Jedinek, e foi com ele que eu aprendi grande parte das técnicas manipulativas e grande parte das técnicas de mobilização articular. Ele uma vez disse-me isto, e que de facto faz todo o sentido: tudo o que vale a pena demora tempo e esforço. Portanto, às vezes demora a termos os resultados que pretendemos, mas quando a técnica é bem aplicada, quando o diagnóstico é bem feito, os resultados não tardam a aparecer. Fica também aqui o convite para que possa partilhar estes vídeos. Okay. Desculpe, Pedro, eu não encontrei nenhum resultado nos seus contatos. Obrigado. Eu também não solicitei propriamente a sua ajuda, Siri. Não é uma boa altura para manifestar a sua intenção de ajudar neste caso. Mas de qualquer forma eu agradeço.
Fica também o convite e a sugestão para que possa partilhar este vídeo. Naturalmente vai ser benéfico para aquele familiar, o amigo, ou então aquele conhecido que tem um esporão ou, de uma forma genérica, desconforto e dor ao caminhar, dor nos pés. Fica também enfim, a sugestão de que possa subscrever o canal, possa ativar as notificações. Assim é bastante mais fácil quando nós carregarmos um novo vídeo, um novo conteúdo, vai receber essa mesma notificação. E nós voltamos-nos a ver no próximo vídeo. Até lá!